Oi, pessoal, mais uma vez, sejam bem-vindos ao Quem Pode Ampara. Hoje a gente está com um convidado muito especial que entrou nas nossas vidas há cerca de 5 anos e fez com que a gente tivesse mais profissionalismo em vários segmentos da Ampara e você vai entender por quê. A paixão pelos animais nos conectou. Eu estou aqui com o Beni Rossetti, que é o fundador da Companhia Marítima e hoje pertence ao conselho do Grupo Rossetti e nosso conselheiro com muito orgulho. Seja muito bem-vindo, Beni. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo Dividindo nosso. essa paixão pelo animal. Exato. Bom, já que você deu essa deixa para mim, gostaria de começar o nosso papo trazendo essa característica que você tem e que foi especialmente notada por nós desde o início, que é essa paixão pelos animais. Isso nasceu com você? É desde cedo ou não? Você foi desenvolvendo já na fase adulta? Isso desde cedo. Desde pequeno, eu sempre gostei, sempre me apaixonei pelos animais, sempre tive animal por perto, sempre procurei ficar perto de animais. Eu não sei, é uma conexão... A gente nasce com isso e não sabe por quê, né? Não sei por quê. É verdade. Eu queria entender, porque acho que essa história você nunca contou pra gente. Eu acho que na época que a gente foi contemplado com o projeto LifePrint, deixa eu até contextualizar para vocês, a Ampara é muito procurada por agências, grandes agências, que trazem grandes ideias, que nos ajudam a reverberar, enfim, ou ter mais alcance em alguma mensagem que a gente queira passar. E a Agência África sempre foi uma grande parceira, todo mundo conhece, e que... obviamente, né, gosta de criar grandes ideias para terem destaque, inclusive em prêmios como o Cannes, que é o Oscar da publicidade, mas também ideias que possam ajudar a transformar o mundo de alguma forma, né? Foi assim que nasceu a LifePrint, que é uma ideia genial e que é muito simples, que nunca ninguém tinha parado para pensar. Exatamente. Eles tiveram a ideia de falar sobre o mundo da moda que explora a estampa de onça pintada há centenas de milhares de anos, desde Cleópatra, gente, para vocês verem o quanto é realmente uma inspiração, né? Esse print, esse desenho que tanto seduz e que é atemporal. E a ideia era justamente trazer para as pessoas a informação de que essas manchas aqui, inclusive eu vim, né, de Companhia Marítima, devidamente representada aqui de LifePrint, que é justamente mostrar que essas manchas das onças, elas são como a nossa impressão digital. Então, ao usar essa estampa, ao usar esse print, você está usando a identidade de uma onça. Isso é genial, né? A ideia era convidar o mundo da moda a ter um selo LifePrint para que as empresas e as marcas pudessem contribuir com um projeto de conservação de onças e que realmente ajudasse a salvá-las, né? Sim. Na época, eu não me lembro quem procurou você, se foi a Vogue, que inclusive abraçou a gente. Não, quem procurou foi a própria África. Foi a própria África? O pessoal da África que procurou, viu essa conexão. Sim. Porque o DNA da Companhia Marítima é estampa, sempre foi estampa. E uma das coisas mais fortes que nós temos são estampas de animais. E dentro de estampa de animal, a mais característica é a estampa de onça. Sim. E eles fizeram essa conexão com vocês e, bom, daí o resto virou uma história maravilhosa. Que bacana, gente. Eles foram a primeira marca a aderir à LifePrint. E não foi só uma simples adesão. Né? Quando a gente começou a entender o potencial dessa campanha, né? E onde a gente conseguiria chegar com ela, porque a ideia era justamente você usar partes da venda, e no caso de vocês especialmente, era revertido 100% do lucro, para que a gente pudesse, então, reformar recintos, trabalhar com onças de vida livre. A ideia era que a gente pudesse trazer um benefício, né, para as espécies de onça, fosse a melânica, que a gente também teve a coleção da melânica, e a onça pintada. E aí, disso, a gente conseguiu muitos frutos, porque muitas marcas vieram e a gente percebeu que foi um movimento muito positivo, porque uniu a questão do mundo da moda, que além de você trazer a possibilidade de recursos, de captar recursos, você impactava as pessoas com a mensagem de que a gente queria mesmo era salvar as onças, né? Por mais que a gente estivesse homenageando elas, a ideia é que a gente pudesse salvá-las. Quando você olha para tudo isso, né? Quando você foi lá conhecer o nosso mantenedor, como que isso foi para você, assim? Porque é ver a realização,
né, de algo, de uma ideia que surgiu, de uma campanha, né, e você vê o que estava sendo feito, de fato, o quanto isso era palpável, né? Qual que foi a tua sensação com tudo isso? Não, eu fiquei muito feliz, muito grato de saber que o trabalho feito por vocês é um trabalho super profissional, focado na preservação, focado no cuidado dessas onças que estão, sabe, que, bom, você sabe melhor do que eu, que ficam desamparadas e precisam de um amparo. Sim. O que me entristece é que muitas têm que ir para os recintos ou por problema de queimadas, ou por maus tratos, ou por etc. Várias coisas que acontecem com elas precisam parar num recinto e elas nunca mais vão ser livres. Mesmo que os recintos são maravilhosos, 7.000 metros quadrados, fantástico. Mas eu lembro que uma vez você me falou que uma onça anda quilômetros e quilômetros e quilômetros por dia. 100 quilômetros por dia, uma loucura. Eu nunca imaginei. Então ela num recinto de 7.000 metros quadrados é pequeno, mas é melhor do que colocar numa gaiola. Com certeza. Quer dizer... e eu sei do trabalho que vocês têm feito no Pantanal, do trabalho que foi feito na época das queimadas e tudo, e principalmente o trabalho de conscientização. Eu acho que a nossa adesão trouxe mais empresas do mundo da moda para isso, que começaram a enxergar a coisa da estampa, da identidade dos animais, mas com isso elas começam a enxergar a realidade do animal, a realidade da nossa fauna, e daí depois a realidade das queimadas e etc, que tem que ser cuidado. Exato. Então acho que para isso tá abrindo os olhos das pessoas. Eu acho que tem que existir uma convivência entre a parte econômica, fazendas, indústrias e tudo, e uma preservação dos nossos animais, porque no futuro isso também vira uma fonte de receita para o país, porque você traz turismo, você não desequilibra o meio ambiente, Exato. Que é muito importante. E, bom, enfim, eu acho que é uma história que não tem fim e a gente tem sempre estar junto. Mas você tá totalmente conectado mesmo com a mensagem. E você ficou realmente tão conectado, né, com a história das onças que a gente ajudou a salvar e que cuida, né, que você fez uma homenagem aí no seu braço. Isso, essa é a Maia. É a Maia. Eu fotografei ela. Ela tatuada. Ela estava lá no recinto e ela ficou me olhando, fotografei ela e depois falou, não, essa vai ter que ficar live print na minha pele. Na pele. A gente fala que isso foi um casamento, gente, que agora não tem mais como ele separar da gente. E olha só, e essa imagem, você pegou ela justamente na hora que ela tava, tipo, fazendo, né, pra você. Porque, enfim, o comportamento natural de uma onça, né, é o que se espera dela, né? Então foi uma... A gente percebeu, quando isso aconteceu, a gente falou, caramba... Ele gosta mesmo, né? A gente já imaginava, e pelo que a gente já tinha conversado e pelas trocas, pelo seu envolvimento. Sim. Porque, obviamente, todo mundo achava a campanha legal e queria participar, enfim, né? Sempre teve uma boa aceitação, mas realmente... Quando a gente entende que a pessoa vai além, porque é uma coisa pessoal, um gosto pessoal, e é justamente onde a gente encontra essas conexões que fortalecem as ações, né? Que fazem com que isso tudo seja possível, que a gente consiga aí colocar em prática os projetos, concretizar os projetos. E essa relação já está, né, durando, e a gente espera que seja muito longa. Com certeza. Mas ela foi muito além, né, Beni? Porque justamente por a gente perceber essa sua conexão e poder... ouvir os seus conselhos e as coisas que você trazia pra gente de feedback, né? Eu quero colaborar, né? Me acionem. Que isso não é comum, né? Isso a gente não recebe, não é normal, né? Adoraria que fosse, mas é algo realmente muito raro. Então, essa relação, ela evoluiu quando a gente, né, fez o convite para que você se tornasse membro do conselho. E aí você nos ajudou a olhar para a Ampara, né, de forma mais ampla, e onde é que você poderia nos ajudar colaborando com seus conhecimentos, e aí até trazer a sua experiência com a marca, com a Companhia Marítima, com o Grupo Rossetti, sobre como é que a gente poderia reformular a nossa loja virtual, que no caso é a Ampara Store, né, que vocês devem ter reparado que teve realmente uma grande mudança. A gente está com produtos lindos, o site está com outra cara, e você realmente
nos deu várias dicas e cutucou a gente e falou, pera, né, vamos olhar para isso porque realmente vocês estão fazendo de uma forma pouco profissional e isso pode ser melhorado. Né? Como que foi para você ter essa troca com o time e poder contribuir e também ver essa questão acontecer? É muito bacana, porque todos que estão envolvidos são apaixonados pelo que fazem. Sim. E é uma forma de tentar melhorar a receita para Ampara. E eu sei que o mais bacana de tudo, Ju, é que eu sei que todo recurso que entra, ele é realmente convertido para o cuidado das onças, para ajudar na divulgação sobre queimadas, etc, etc, etc. Fora o cuidado, eu sei o quanto custa as viagens, montar um recinto. E quanto mais Ampara se fortalecer, até como instituição, como arrecadador e tudo, mais o trabalho, e é um trabalho muito bem feito, é um trabalho que, não só depois de ter conhecido todas vocês, eu vi o quanto é sério. Porque não é só o gosto pelos animais, o gosto por fazer bem feito, mas é realmente envolver, colocar os recursos onde tem que ser colocados, colocar os recursos de forma correta. Não é só fazer, mas é fazer da forma certa. E fazer uma vez só, não precisa fazer 2, 3. Exato. Então, é uma instituição muito séria. Não é porque a gente está aqui conversando, mas a Ampara é uma instituição muito séria e muito focada. Verdade. E espero que fique assim, sabe? Pessoas novas entrando com o mesmo foco, com a mesma direção, com a mesma vontade. Isso é muito importante. O próprio pessoal que você trocou, né? Que teve essa troca da Ampara Store, são muito jovens, né? São meninas super jovens, que é uma outra cabeça, um novo pensamento, né? A questão da identificação do público-alvo, como que a gente consegue ampliar isso, né? A importância que você trouxe de ter coisas novas, né? Da gente estar explorando tudo isso. E é engraçado porque em nenhum momento você questionou sobre se isso seria importante para uma organização que trabalha com a causa animal. Imediatamente você entendeu que isso era uma forma de captação para a viabilização dos projetos. Né? Como que você enxerga... embora seja, né, o terceiro setor, eu falo que a gente ainda está caminhando para uma profissionalização no Brasil, as ONGs estão engatinhando e caminhando, né, para que seja mais seguro doar, que as ONGs estejam mais preparadas para fazer a gestão, prestação de contas, transparência, né, e que você ter essa variabilidade de possibilidades de captação pode fazer com que a saúde financeira da organização seja mais bem sucedida, né? A minha preocupação, quando você me mostrou o caso da loja da Ampara, é que eu sempre me preocupei, sempre falei para vocês que vocês tinham que ter uma fonte de receita para garantir pelo menos o custo fixo, sabe? Pelo menos o basal para você não depender de um patrocinador, para você não depender de uma situação econômica do país ruim ou não. Os patrocínios, as ajudas, elas entram para novos projetos. Exato. Agora, o teu custo fixo, ele tem que estar mantido. Você tem que ir dormir tranquila, que você não precisa amanhã arranjar um patrocínio para que a instituição não feche. Exato. Eu acho que vocês estão fazendo isso muito bem feito. Me mostrou agora um pouco os produtos, são maravilhosos. É muito bacana. Sim, os novos estão muito lindos mesmo. E eu tenho certeza que sucesso, vai ser sempre sucesso, porque tem uma causa muito importante, muito verdadeira por trás disso. Eu acho que tudo que a gente faz com coração, com vontade e com transparência, você tem sucesso. Exato. E, Beni, ele chegou aqui no estúdio falando sobre a questão do algoritmo dele, né? Sobre a questão das coisas que ele vê e tal. Uma curiosidade. Você falou que você sempre teve, né, essa ligação com animais. E isso é uma coisa que você percebe que você tá solitário no seu meio? Ou você acha que não, que as pessoas elas estão caminhando mais para essa busca de conexão com a natureza? Eu falo que, né, antes a gente morava nos campos, né, em cidades menores, com mais qualidade de vida. Aí todo mundo acabou migrando para cidades e hoje todo mundo começou a buscar
novamente essas origens ou esse contato com a natureza, que é pisar na terra, a relação com o bicho, né? Você percebe que as pessoas estão olhando mais para isso ou você acha que não? Você acha que é o contrário? Eu não sei se estão olhando. Eu acho que não é que estão olhando mais, mas estão buscando-nos mais próximo das pessoas nas cidades, são os pets. Elas buscam mais essa companhia. Eu acho que um animal é sempre uma companhia verdadeira. Certo. Ele gosta de você, você vindo mal-humorado, alegre ou não. Se ele gosta de você, é incondicional. É incondicional, é verdadeiro. Eu conheço gente que gosta de vários tipos de animais. E eu escutei uma história esses dias de um amigo que era criador de cavalo também, e eu também sou. E ele, às vezes, ele estava na fossa, ele estava triste, ele sentava do lado da cocheira de um único animal, tomava uísque e ficava conversando com ele. E o dia que esse animal morreu, ele escreveu uma carta para ele e publicou a carta. Nossa. Que foi a coisa... Ele falou, cara, ele era meu amigo. Ele olhava para mim, ele era meu amigo. Que legal isso, né? E tem muita gente que tem essa conexão com os animais menores. Na minha família, por exemplo, irmãos, pai, minha mãe, todos têm algum animal. Todos estão em volta. E é uma relação próxima, não é tipo lá no quintal, né? Tá junto. Nada, tá junto, fica junto, abraça e tudo. Eu tenho na minha casa, eu tenho 5 animais. Tenho 3 gatos e 2 cachorros. Legal. Dentro de casa. Muito bom. Uma bagunça do tamanho do mundo. Minhas filhas adoram, meu filho adora. Quer dizer, para minha filha, ela tem uma gata que foi uma companhia para ela na época que ela mais precisou. Eu tenho uma outra filha que tá voltando para cá, que mora fora, mas a grande companheira dela era uma gatinha de rua, de uma vizinha. Olha. Olha que coisa. Ela vinha toda noite, quando a minha filha chegava, ela saía da casa da outra, entrava na casa da minha filha, dormia com ela na cama. Minha filha saía para estudar, para o trabalho, ela voltava para outra casa e voltava para esperar ela o dia. Então, olha. A coisa mais difícil para ela vai ter que ser deixar a gata. Criou um laço maluco. Então, mas eu acho que as pessoas hoje se sentem muito próximas e acolhidas pelo... Acho que os animais acolhem a gente mais do que a gente acolhe eles. Com certeza. Isso é uma coisa... Com certeza. Você pode falar para sua filha que a gente vai levar ela lá no nosso gatil e ela vai escolher, assim... Ju, já tô com 3 em casa. Eu tô com essa só pra ela, de uma filha. Agora eu peguei mais 2 machinhos. Estão com 4 meses fazendo uma bagunça. Filhote é muito bom, mas faz bagunça mesmo. Mas faz bagunça mesmo. Tem que estar pronto pra... E aí os cachorros ficam de um lado, eles ficam do outro, dentro de um apartamento. É muito bom. E você mora em apartamento, né? E a fazenda é o seu refúgio. Você costuma ir de finais de semana? Sim, eu vou final de semana. Eu sou criador de cavalo, crio cavalo solto, desde potrinho e tal. E onde a gente tem a fazenda, que é perto da Serra do Japi, existe onça parda na serra, existe lobo-guará, aves de todas as espécies de aves. A gente até falou de vocês virem... Sim, e conhecer. Cobra, jararaca, cascavel, de tudo quanto é jeito. Então, Você falou que lá vocês também são um criador conservacionista ou não? Mantenedor de... Somos criadores conservacionistas. Legal. Isso começou muito antes da gente se conhecer. Muito antes, e o que acontecia naquela... Hoje em dia, eu não sei como é que está essa história de tráfico de animais, mas existiam muitas apreensões. Sim, ainda existe. E a gente, como nós estamos numa área muito bacana e com muita natureza, nós entramos como criadores conservacionistas e toda vez que o IBAMA fazia algum tipo de apreensão, ele busca nas regiões quem pode receber de aves, tá? Uma ave, alguma coisa assim. E o nosso recinto hoje tem aves trazidas por eles, todas são anilhadas, com todo um processo de estoque rigoroso. Nós temos biólogos, nós temos veterinários, todo mundo. Legal. E já tivemos a requisição do próprio IBAMA para liberar aves para reintrodução à natureza, porque nós somos criadores conservacionistas e não criadores de... tem um nome que... Científico? Não, para reintrodução na natureza. Existe um tipo de criatório
que é para reintrodução dos animais na natureza. Por exemplo, algumas aves que estão lá são aves da Bahia, que foram apreendidas, levaram para lá. E a gente já doou aves para o IBAMA para reintrodução de volta no ambiente deles. Então, é um trabalho muito bacana. Sim, é muito sem legal. Sem dúvida. Isso é muito legal porque, infelizmente, são muitas as apreensões e não existem espaços suficientes para o IBAMA levar esses animais, né? É a mesma coisa das onças, lembra que a gente falou? Exato. Então, poder ter lugares, né, com qualidade para que esses animais, já que perderam a natureza, né, vivam com uma dignidade, sim, é super importante. Então, essas fazendas, esses espaços, né, esses cadastros em propriedades particulares, né, são um apoio muito importante para os órgãos ambientais, que é justamente você poder garantir essa dignidade, né? Porque os CETAs, os CRAs do Brasil estão super lotados, os espaços são super pequenos, né? E aí, claro que o desejo é que esses animais voltem, mas em muitas situações eles não podem mais sobreviver na natureza, né? Vão passar a vida toda. Eles não sabem mais, como é a vida silvestre. Isso. Então, uma vez acho que um biólogo, um agente do IBAMA estava me contando que para você reintroduzir uma ave na natureza, ela tem que ter medo do homem. Isso. E quando ela está no criatório, é o homem que vai, que alimenta, que cuida quando ela tem uma doença. Então, ele tem que ensinar ela a ter medo de alguém que sempre alimentou e tem que ensinar ela a se alimentar. É muito difícil a reintrodução. Por isso que, quando você vê apreensões... É uma condenação, né? É uma condenação, isso é uma judiação que fazem. E para mim devia ser... eu sei que a pena é fortíssima e tem que ser assim. Tem que ser assim. E, nesse sentido, a gente tem a legislação, ela tem que evoluir, porque a questão da pena, ela é mais intensa para cães e gatos, né? Para animais silvestres, infelizmente, a pessoa ela ainda não vai a cárcere privado. Tráfico de animais deveria dar... Infelizmente, não dá, por exemplo. Beni, isso a gente fala que foi criado uma informação para que justamente as pessoas achassem que era um crime inafiançável, para que elas pensassem duas vezes antes de cometerem esse crime. Mas quando você esmiuça a lei, infelizmente acontecem de pessoas serem apreendidas com tráfico de animais 40 vezes. E eles pagam uma multa irrisória e voltam a contrabandear. Uma das coisas é pegar essas pessoas que são traficantes, Sim. levar para os criatórios e fazer eles cuidarem dos animais que estão lá em cativeiro e tudo, e deixar 1 ano, 2 anos lá para entender o que é ficar preso contra a vontade. Maravilha. Eu senti na pele, né? Exatamente. Para que então existisse esse choque de realidade. Infelizmente, para quem não sabe, né, o tráfico de animais silvestres é o 3º maior do mundo depois de armas e drogas. Então movimenta um recurso altíssimo, né? Mas tinha que prender quem compra. Exatamente. Né? A gente trabalha muito sobre... A gente fala muito sobre isso, né? As nossas campanhas, acho que obviamente tem a questão da legislação, das penas, né? Os 2 vieses, mas se não existe demanda, não precisaria existir oferta. Exatamente. Então, quando a gente fala mesmo, né, sobre o poder do consumidor de boicotar algo, de não alimentar, de não fazer com que esse ciclo gire, a gente fala... Animal silvestre não tem que estar na casa das pessoas. Ele tem que estar na natureza, né? Então, a gente vem trabalhando essa mensagem muito fortemente também há muito tempo, estimulando as pessoas a irem para a natureza para poder observar os animais em vida livre. É um turismo gigante. Seria uma fonte de receita para o país absurdo. Exatamente. Imagina o Brasil, imagina o que pode ser. Mega biodiverso. Sim. Né? Tem várias espécies que podem ser observadas. Isso vem sendo difundido e é muito importante, né, que exista esse turismo de qualidade, que as pessoas tenham segurança para poder, né, observar os animais e que os animais também estejam em segurança, porque tem uma série de regramentos importantes a serem seguidos, que é justamente você ensinar desde cedo, né, que é importante essa conexão, porém a conexão no habitat, né, dos animais e não tentar trazê-los para dentro de casa. E não zoológico. Também não zoológico, exato. Que é justamente o comportamento antinatural, né? Que você vai ver ali um animal deprimido, que perdeu a sua natureza e que é deprimente, né? O zoológico me deprime muito. Para mim também. É a mesma coisa.
você vai ver bicho preso. Cara. Sim, é muito triste. Mas você vê um elefante preso, não, ele tem espaço. Mas o tamanho do elefante, quanto ele anda na natureza. Exato. E uma girafas que trouxeram para cá, e que ainda esse negócio ainda não foi resolvido. Esse é um dos piores crimes que o Brasil já teve. É uma vergonha. Como é que ninguém resolve isso? É uma vergonha. E eu vou te falar, quando a gente tem esperança de que as coisas mudem, né, de que com ciclos, com mudança de ciclo, continua tudo igual, né? Infelizmente, a gente não consegue enxergar uma mudança de fato, com exceção do que acontece na sociedade e a pressão da sociedade para que as coisas mudem, né? Sim. E mesmo assim, quando existe muita força, porque foi um envolvimento muito grande da sociedade, né, uma pressão para que existisse primeiro o retorno dessas girafas, voltassem para onde, né, elas não deveriam ter saído, que é a África, o país de origem, e depois para que elas tivessem condição de espaço melhores e, quem sabe, um santuário, enfim. E esse é um assunto que está aí há 2 anos e pouco já. Onde elas estão? Né? Elas estão no Rio de Janeiro, presas ainda. Num resort. Enfim, é algo que realmente nos frustra, né? E faz com que a gente também desanime um pouco. Não, mas não pode. Não podemos nos dar ao luxo, né? Não pode desanimar. É do tipo, não dá, você não pode se dar ao luxo de esmorecer, porque, enfim, a gente tem que continuar. Mas seguindo, né, nessa questão de... Você realmente é uma pessoa muito bem informada, né? Sobre essa questão da percepção de como os animais devem ser cuidados, onde eles devem estar, né? Porque, por mais incrível que pareça, e você deve saber disso pela sua rede de relacionamento, né? Eu gosto do bicho, mas, né, eu gosto dele perto de mim. Ou eu quero que esse pássaro cante aqui dentro da minha casa, porque eu quero ficar ouvindo o canto dele. Ou, enfim, se acontecer, eu tenho uma fazenda, né, aí chega uma onça, se ela vai e preda o meu gado, isso para mim é um problema. E, ao mesmo tempo, a gente percebe que são medidas que podem ser adotadas e as pessoas podem levantar a mão e falar, olha, eu tenho esse problema, mas eu não quero matar a onça. Ou eu gosto de bicho, quero conviver com ele, mas eu não quero prender ele dentro de casa. O que eu faço? Né? Então, é possível você buscar alternativas. Em relação a essas questões, que a gente, né, nessa conversa, percebe o quanto realmente você tem um conhecimento diferenciado. As pessoas, em relação a isso, você acha que estão distantes dessa percepção, dessa consciência? Eu acho que elas estão bem distantes, até porque... muito difícil, você pega, sei lá, como lidar, por exemplo, com um ataque de onça num gado, entendeu? Não existe essa conscientização. A primeira reação é matar a onça. E esse é o trabalho da Ampara, esse é o trabalho das outras ONGs que mexem com os animais e ensinar o que fazer, como evitar aquele caso que teve agora, que uma onça matou uma pessoa, que é terrível, mas você estava me contando que essa pessoa estava cevando a onça, estava trazendo a onça para perto, dando comida e tudo, achando que era um gato. Sim. Mas é uma onça. Exato. É um animal perigosíssimo. Não dá para brincar com um bicho. Você pega um gatinho, se ele te arranha, ele te tira um pedaço, imagina uma onça. Exatamente. Então falta... Eu acho que falta muita informação, mas vamos lá. Mesmo eu gostando, mesmo estando junto de vocês e tudo, a gente estava conversando antes, muita coisa que você me falou, eu não sei. E eu tô perto. Sim. Você imagina quem está longe. Então, é difícil acusar, é difícil... Tem que ter campanhas de esclarecimento, o que fazer nas áreas que existem mais onças, como evitar. Talvez essas pessoas saibam mais como evitar os ataques. É furar nossa bolha, né? Exatamente. Fazer com que a mensagem chegue nos lugares certos. Tem que chegar em todo mundo. Sim. É importante. Tem que tentar ter uma convivência desses dois mundos. Como eu te falei, eu não sou... Eu não sou alguém alienado que diz não, tem que parar com a atividade pecuária e tudo, porque nós temos que... Não é isso. E nem do outro lado, não, vamos matar todas as onças porque a gente precisa... Tem um meio termo aí, tem uma forma de se fazer onde, de novo, a gente tem... Nós temos
um patrimônio a ser explorado de turismo, a nossa natureza, que nenhum país do mundo tem. Verdade. É uma coisa louca. Tem que ter uma política de Estado violenta em cima disso, porque o Brasil pode ter uma entrada de recurso aqui inimaginável. E conviver junto com os criadores de boi, lavoura, pecuária de todo jeito, porque o país precisa disso também, todo mundo precisa se alimentar, é recurso que entra, é divisa, mas não inviabiliza o outro. E a gente percebe isso na nossa região lá do Pantanal, que é o Pantanal Norte, bem especificamente no Porto Jofre, que é onde ali a gente está. Uma coisa que a gente vê é que 90% do turismo ali é gringo. Sim. O mundo descobriu o Pantanal e o brasileiro ainda está começando, né? Conhece algumas regiões muito pontuais, mas, né, quando você começa a olhar para os fundões do Pantanal, que é onde existe mais riqueza de biodiversidade, os bird watchers, que vêm do mundo inteiro e ficam fascinados com o que vem. Maravilhoso. Né? Então, isso, sem dúvida nenhuma, você vê que muitos dos fazendeiros, inclusive, acabaram revertendo a sua atividade econômica, exato, né? E abriram pousadas e colocaram guias e profissionalizaram, capacitaram e vem fazendo uma renda assim que tem sido muito expressiva para a região, né? E como você disse, se tem um país que tem potencial de desenvolver isso, é o Brasil. É o nosso. Né? E é importante você olhar para todos esses mundos e entender como que a gente pode coexistir, né? E aí que a gente entra exatamente, né, do tipo, a gente está aqui, aciona a gente, não mata a onça. É isso. Né? Conversem com a gente pode trazer soluções, a gente pode sugerir, trazer os nossos técnicos, os nossos profissionais, explicar, muitas vezes uma medida simples pode mudar tudo, pode facilitar essa convivência. Né? Eu acho que a violência nunca é uma boa escolha, né? É uma péssima escolha sempre. Exato. Nunca pode vir nada bom, né? Violência em qualquer área, em qualquer lugar, no trato das pessoas, é sempre a pior escolha. Sim, é verdade, é verdade. E Beni, eu queria que você, porque tem muitas organizações que assistem a gente, né? Tem muito pessoal que trabalha no terceiro setor e que vem tentando aí profissionalizar suas organizações. Você como uma pessoa que vem da indústria, né? Uma pessoa que aí sempre teve aí um conhecimento muito profundo com o mercado da moda, com essa questão, né, de trazer novas ideias e estar sempre criando e se reinventando, né, para estar competitivo. Se você pudesse passar uma dica para quem está assistindo e que tem justamente essa dificuldade, né, de como que eu profissionalizo, como que eu trago recurso, o que você falaria para o pessoal dessas organizações que estão acompanhando? Bom, em primeiro lugar, eu acho que você tem que olhar para dentro de casa e entender os teus custos, onde você quer chegar, o quanto isso vai custar. Vamos fazer um business plan. É isso aí. Daquilo que você precisa. Nada muito sofisticado, mas básico, até né? uma economia doméstica, vamos dizer assim. Bom, eu preciso disso aqui, eu vou precisar daquele recurso e tal. Quanto isso custa, o que eu preciso. E aí, sem dúvida, dependendo desde que vocês começaram, não foi fácil, a caminhada é muito difícil. E buscar parceiros, buscar pessoas como vocês me acharam via uma África. E eu achei vocês também via uma agência de publicidade, porque senão eu nunca teria encontrado. Eu sempre gostei, mas não conhecia. Verdade. Isso é muito complexo, porque eu tenho certeza que tem muitas pessoas por aí, querem se envolver com a causa animal. Outros querem se envolver com educação, outros com saúde, outros com segurança. Essas pessoas não se conectam. Hoje, nós temos as mídias sociais que tiraram um custo violento da frente, onde você não precisa de uma televisão, você não precisa de um jornal, você não precisa... Óbvio que isso sempre ajuda, mas para você começar, você tem que buscar e fazer uma pesquisa dentro das redes sociais de pessoas com o mesmo interesse, de pessoas que ou trabalham, ou gostam, ou estão atentas àquilo que vocês querem fazer e tentar captar recursos de pouquinho em pouquinho, nunca dando o passo maior do que a perna, porque depois de um tempo você pode não ter fôlego para continuar, e às vezes a ideia é maravilhosa.
indo aos poucos, com segurança e com verdade. Fazer por fazer não chega em lugar nenhum, mas tendo verdade, segurança e um objetivo onde você quer chegar, dá para chegar. Muito bom, muito bom. Perfeito isso que você falou, porque é muito difícil sozinho a gente chegar em qualquer lugar, né? E a ideia é justamente você se cercar de pessoas que tenham mesma paixão ou o mesmo objetivo, queiram, né, coisas em comum para somar, para se unir, para fortalecer, enfim, e fazer com que as coisas aconteçam, né? Então, o dar as mãos, o levantar a mão até mesmo para pedir ajuda, para pedir socorro, né? Para tentar... Às vezes não é nem recurso, às vezes é informação. Exato. Isso ajuda muito. Muito. Né? A gente fala sobre essa questão do voluntariado, né? De como que você pode colaborar com o seu conhecimento da sua profissão, sua vivência, enfim, né? O que você pode compartilhar, o seu tempo, né? Que você pode estar ali ajudando até com uma atividade mais braçal, né? Alguma dica, uma soma mesmo para fazer com que aquilo seja colocado em prática, ou mesmo nas redes sociais compartilhando, né? Ajudando a pulverizar, ou com a doação, seja através de compra de produto ou apadrinhando, né? Que também é super importante. E nisso a gente vai fortalecendo os movimentos, né? Vai fortalecendo o setor num todo. Lógico. Porque a gente percebe que a mola propulsora, né, que sempre chega primeiro são as organizações. É no fogo do Pantanal, é o desastre do Rio Grande do Sul. Quem está na ponta, quem chega primeiro e quem ajuda a salvar são as organizações. Que são as pessoas mais bem preparadas, inclusive. Estão de olho, né? Estão monitorando. Sim, exatamente. E a gente percebe que isso está começando a ser mais valorizado, né? Esse conhecimento de causa. E uma coisa importante, quando você fala das organizações, a gente sempre tem uma polêmica. Eu gosto de falar porque importante. Quem está assistindo a gente tem de todos os... pessoas com todas as vertentes de pensamento. Mas existem organizações fakes ou ONGs que estão aí para arrecadar dinheiro. Muito. Que obviamente não é o caso da Ampara. Ampara é uma organização muito séria. Sendo muito séria, ela tem todos os números abertos, todas as ações abertas. Eu acho que quanto mais transparente for uma organização, mais credibilidade ela vai ter. Com certeza. Porque, óbvio, você tem gente boa e gente mal intencionada. Isso vai ter em todo lugar. Tem nas empresas, tem no dia a dia, tem nas organizações. Mas tem muita gente muito boa, engajada e dando o que tem de mais escasso, que é o tempo. Sim. Para ajudar. Sim. Acho que a coisa é preciosa. Mais preciosa que tem é o tempo. E vocês e muitas outras pessoas, como eu disse, não é só para os animais. Eu conheço muita gente ajudando em educação, ajudando em saúde, que dão o seu tempo, que saem das suas empresas, que saem da sua casa e vão ajudar. E para quem está assistindo a gente, fala, mas parece fácil, mas a Ampara já está aí, todo estruturado, ele está tranquilo. Nossa. Pessoal, chegar onde vocês chegaram, a caminhada foi muito dura. Muito. Chegar onde eu cheguei, eu tenho uma caminhada de 80 anos, desde o meu avô que era mascate, que veio com uma mão na frente e outra atrás. O que nos dá hoje a possibilidade de ter uma situação um pouco melhor, de poder dar um pouco do nosso tempo, ou, enfim, recursos e tudo, para ajudar e continuar fazendo com que isso cresça. Isso é muito importante. Perfeito você ter falado isso, porque é muito triste quando a gente olha que até mesmo nessas situações de desastres, vaquinhas fakes são criadas, né? É o fim a gente pensar que isso existe, mas né, que organizações oportunistas, não vou nem dizer organizações, porque quando ela tem o CNPJ, ela é fundada, dificilmente ela não tem um trabalho sério, porque ela é muito fiscalizada, é muito acompanhada, né, mas projetos que colocam ali o CPF da pessoa para o Pix, né, e aí a boa vontade das pessoas quererem ajudar numa situação como essa, e aí, enfim... Não, e o brasileiro quer ajudar. É verdade. O brasileiro quer ajudar. E às vezes cai nessas... Isso. Nós temos na nossa empresa, todo dia, nós tivemos que achar uma forma automática de derrubar sites fakes dizendo que sei lá, da nossa marca, vendendo produto com 90% de desconto. Daí a pessoa não olha direito o endereço, vai lá,
põe o Pix, depois liga pra gente falando, eu recebi o produto. Fala, mas você não comprou aqui. Meu Então, Deus. é uma loucura. Isso acontece com a gente, mas eu imagino pegar uma tragédia como frágil, foi, né? é muito mais frágil e sensibiliza muito mais, as pessoas começam a dar dinheiro. Isso. Quando vai ver, foi para um CPF e uma pessoa física que se mandou com... É muito triste. Difícil. Você falou tudo, porque realmente o brasileiro ele é muito disposto a ajudar. Sim. Né? E você enxerga isso quando, nessas situações, a quantidade de pessoas que quer estar ali no trabalho voluntário, que se dispõe, né? Foi feita até uma medição que durante a catástrofe, né? Enfim, o desastre do Rio Grande do Sul, o quanto o Brasil, que estava em 72º no mundo em doações, subiu num ranking assim de 20 degraus para mostrar justamente que as pessoas... Quando precisar da gente, nós estamos aqui. É isso. É isso, né? Que foi uma mobilização nacional, é muito legal. E aí, quando você se profissionaliza, você tem transparência, você oferece essa segurança, porque claro que as pessoas vão ficar com o pé atrás, porque a gente vê as pessoas fazendo coisas erradas. Muito. Né? A gente não sabe muito ainda. Tem muito mais gente fazendo coisa errada do que coisa certa. Infelizmente, sim. Infelizmente, sim. Abusando da boa vontade e da ingenuidade e da vontade das pessoas de ajudar. Sim, sim. E aí existe esse movimento para justamente tentar reverter e mostrar, né, que existem trabalhos sérios e que podem ser potencializados por ajuda e que fazem a diferença, né, e que são ajudas importantíssimas. O Rio Grande do Sul foi um exemplo emblemático porque foi o maior desastre do Brasil e o que foi, a gente pode dizer pelo que aconteceu com a causa animal, né, que a gente percebeu um estado que não tinha políticas públicas para a proteção animal, para os animais de ruas e acabou que a gente se viu tendo que solucionar um problema do Estado de animais abandonados. Porque aquela quantidade de animais não estavam só nas casas das pessoas, estavam nas ruas. E que foram recolhidos e que tiveram que ser tratados. E, não, né, e isso tudo... Acaba virando um problema de saúde pública. Enorme. Né? Enorme. Porque se você pensar, aconteceu no Rio Grande do Sul, existia um problema grande de superpopulação de cães e gatos. Mas isso acontece no Brasil inteiro. Né? A gente tem animais de rua no Brasil inteiro e que precisam de políticas públicas e precisam de medidas, controle populacional e etc. Então, é difícil quando você fala de um país que com necessidades básicas tão fundamentais, né? Quando você chega e fala, caramba, existe a causa animal, alguém também precisa olhar por eles. Né? E é perfeito o que você colocou. Você tem que fazer algo. Busca uma causa que você se identifica, porque você não sabe explicar por quê, mas aquela toca mais o seu coração. Sim. Por alguma razão. É isso. E ouça essa voz, né, do seu coração, que é a causa que te toca e a causa que te mobiliza, né? E que maravilhoso. Eu vou te dizer uma coisa, é muito gratificante, Sim. pessoalmente, você poder fazer alguma coisa e poder ajudar, nem que for um pouquinho, é gratificante. Sim. Façam isso, é gostoso, não importa o quê. Para qual causa? Para qual causa. Mas é muito bacana. Falou, nossa, eu consegui botar um grãozinho aqui e a coisa funciona. Legal. Essa mensagem foi boa, hein? Essa mensagem foi tipo um arremate. E é isso que a gente vem, né, convidando as pessoas, falando justamente, né, para que elas encontrem uma forma de colaborar. Normalmente quem julga não colabora com nada, né? Exatamente. Quem está apontando o dedo, ou quem está falando. Né? Sentar na cadeira. Isso, exatamente. Então, Beni, para a gente é um presente ter você, essa relação que a gente construiu de confiança, de parceria, de amizade e de alguém que tem uma experiência que nos trouxe um olhar, porque também tem um preconceito em relação puxa, mas vocês estão virando uma empresa? É importante ter um olhar de empresa. Sim. Uma organização de empresa, né? Uma transparência de empresa. Né? Muitas vezes você precisa ter essa profissionalização, né? da própria organização para caminhar para isso. Né? Você, por exemplo, esse preconceito é um preconceito errado, porque quanto mais você se tornar uma empresa eficiente, aonde o objeto da tua empresa é ajudar, ou seja, o recurso vai todo para lá, tanto menos você vai tirar recurso do Estado e esse recurso do Estado vai ser canalizado para saúde, educação, segurança,
É o que você falou, no Rio Grande do Sul, você foi lá, vocês ajudaram. Esse dinheiro não veio do Estado. Sim. Esse dinheiro veio da Das iniciativa pessoas. privada, que ajudou o Estado. Aham. É o caminho inverso. É importantíssimo. Acho que tem que estar super, super organizado. Legal, e a gente foi abrindo a cabeça, entendendo e buscando essa profissionalização. Então, muito obrigada. Eu que agradeço. Eu agradeço por terem me convidado para a Ampara. De novo, eu fico muito grato e muito feliz de poder ajudar, mesmo que seja um pouquinho. A felicidade é muito grande. A gente agradece e, enfim, espera que seja duradoura essa relação certeza. e que a gente ainda consiga gerar muito impacto positivo na vida de muitos animais. Se Deus quiser. Obrigada, viu, por Obrigado estar aqui a com a você. gente. A gente fica por aqui. Até a próxima, pessoal.